Poxa, meus amados, esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo. Estou meio até sem jeito, pra ser sincero. Mas a palavra tem que ser dita, ser anunciada nesse momento no qual nós estamos vivendo, esse confinamento no qual nós estamos. E temos que Deus deu essa tecnologia para que viemos usar em pró da glória dele, falar dele e anunciar ele. Amém? Irmão, nós estamos, como já disse, vivendo no confinamento, mas a palavra vai ser ministrada, vai mostrar para mim e para você que Deus está no controle de tudo. Amém? Lá em 2 Crônicas 7:14, uma palavra que eu já venho falando há um tempo, que fala que nós temos que orar e buscar a face do Senhor em todo momento. E esse também é mais um momento, que diz lá: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O interessante é o 13, vamos ver o 13. Se eu fechar o anterior, se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o povo. No versículo de cima, irmão, está dizendo que Deus está no controle de tudo, Ele coordena tudo, tudo está à disposição dEle. E Ele faz o que Ele quiser. E tudo para Deus é uma consequência. Tem que ter uma ligação com Ele. Ele faz a partir do momento que nós viemos fazer também. Ele quer que nós viemos andar. E diz lá no 15, no versículo 15, que diz que agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. A oração deste lugar. Os ouvidos de Deus só vão estar abertos e os olhos deles abertos quando o povo buscar a face, se humilhar, se converter do maus caminhos. Ele vai nos sarar, estarei sarado. Através da oração, Ele vai nos ver e vai nos ouvir. E existe na Bíblia alguns exemplos, irmão, no qual eu separei aqui, que todo momento de caos, Deus clama que o povo, pede para que o povo dele venha estar clamando para que nenhum mal venha estar chegando ao seu povo, nenhum caos, nenhum problema venha estar chegando ao seu povo. E nós estamos vivendo hoje um caos que não é só no Rio de Janeiro, nem no estado do Rio de Janeiro, nem no Brasil, no mundo todo. No mundo todo. E Deus está requerendo que o povo dele clame. E lá em Esther, no livro de Esther, tem um momento de calamidade que Esther, no qual o povo de Israel estava vivendo naquele momento lá, que pediu ao povo que jejuasse e orasse para vencer o medo da paralisia. Medo. E faz com que viemos ficar acovardado. E Deus não chamou servo para ficar acovardado perante a calamidade. E toda calamidade, Deus estava sempre requerendo que o povo dele atuasse, viesse fazer algo em pró, buscar a face dele, se humilhar na presença dele, que a poderosa mão de Deus ia proteger. Uma outra situação dessa parecida também, com Moisés, lá em Êxodo 7, 2 e 4, que diz: você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Faraó, para que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, Deus agindo, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Deus vai multiplicar os seus sinais para que o povo viesse enxergar. E está mostrando sinais aí. Faraó não vai ouvir.
continuando, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grande manifestação de juízo. Outra situação, irmão, aqui também, né, na Bíblia, que fala da mesma situação, que há uma calamidade, uma dificuldade grande, onde que Deus requer que o povo venha clamar. Em Josué, na beira do Rio Jordão, tinha que passar para o outro lado, não tinha como. E Deus mandou que Josué dissesse. E Josué disse ao povo, que Deus ordenou a ele: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. O povo de Israel estava numa beirada ali, não tinha como passar, era uma dificuldade. E Deus estava pedindo que viesse clamar. Clamar por quê, irmão? Irmão, o grande problema que nós estamos vivendo hoje não é a doença em si, não é o vírus em si. O grande problema que tem hoje, irmão, é o medo, insegurança, baixa estima, sem força, sem fé. E Deus está requerendo isso do seu povo, porque o povo dele, vamos botar dessa forma, nós estamos fracos. Deus está fazendo com que o povo venha se avivar em oração, porque se não orar não funciona, não é verdade? E o apóstolo Paulo viu o mesmo princípio de solidariedade em ação na igreja, lá em 1 Coríntios 5, do 6 ao 13. Vamos ler, que diz, olha que ele fala: não é bom esse orgulho que vocês têm. Irmão, de repente a gente entra em orgulho, irmão. Acha que a gente pode fazer as coisas no nosso próprio braço. Como é que está o nosso mundo evangélico? Para a gente meditar, não estou aqui para acusar nada, só para a gente refletir. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam uma nova massa. Ele está falando conosco. Como, de fato, já são sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa. Não com velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Oh, glória! Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associem-se com os impuros. Vigie. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, olha, aos avarentos, ladrões ou os idólatras, pois nesse caso vocês teriam de sair do mundo. Que, dizendo-se, mas agora escreva a vocês que não se associem com alguém que, dizendo ser irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo coma com alguém assim. Pois, com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, Deus julgará. Expulse o malfeitor do meio de vocês. O pecado não julgado contamina toda a comunidade. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Irmão, Deus está falando aqui, irmão, julgar fora não é pessoas, mas sim um pecado, irmão. O pecado, Deus está querendo que jogue fora o pecado. Para Deus, o pecado não é um assunto de pouca importância, porque é rebelião. E a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Ainda que Cristo tenha morrido, irmão, pelos nossos pecados, e se encontre à direita de Deus como nosso advogado e intercessor, Deus não trata
nem pode tratar o pecado das nossas vidas com leveza. Este vai contra o seu caráter de Cristo. Deus é santo. Irmão, Jesus, no Getsemane, ele se isolou, porque ele teria que passar por uma calamidade, que ele ia levar tudo nas costas dele, ele ia levar toda a calamidade que nós não conseguimos suportar. Ele sabia disso. Eu vou levar tudo. Vamos ler lá em Mateus 26, 38, 45, que diz: Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fique aqui e vigiem comigo. E, adiantando-se um pouco, postou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Glória a Deus. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou ao discípulo e disse: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Meu Deus, estou conjecturando aqui o meu Deus. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. O Senhor Jesus está prestes a enfrentar o pior momento da sua vida. Uma expectativa horrível envolve sua alma. E a sua primeira atitude é ir embora e orar. Jesus aqui não estava com medo. Jesus estava numa expectativa. Não estava parado. Não tinha critérios para ele. Critério no sentido pessoal. Ele ainda quis botar o critério pessoal dele, mas opa, seja feita a tua vontade. Mas o período de oração de Jesus no Getsemane nos ensina que a vida é cheia de alto e baixo. Muitos deles são tão profundos, irmão, que nem conseguimos ver o final daquela dificuldade. Nós não enxergamos o final da dificuldade. Em momento assim, pode definir, irmão, presta atenção, pode definir o rumo da nossa vida. E a maneira como enxergamos a fé e a bondade. Pode definir céu ou inferno. Uma vez salvo, salvo para sempre? Sei não, hein? É exatamente isso que o Senhor quer evitar, irmão. Isolamento, depressão, tristeza, angústia. Deus quer evitar isso. Não quer que os servos dele sejam covardes. Quer que os servos dele sejam sábios, determinados, fé, sabe o que quer e sabe do Deus no qual tem crido. Ele luta para que a tristeza e a angústia não englobem sua motivação para agradar a Deus, irmão. Vou repetir de novo. Deus não quer tristeza, irmão, nem angústia, que não englobe as nossas motivações para agradar a Deus. Isolamento, irmão, em crise, preste atenção, irmão, é uma forma de autopiedade. E também não é a coisa mais inteligente a se fazer. Então Salomão diz que quem faz isso, com essa intenção, procura interesses egoístas. Vou repetir, procura interesses egoístas, Provérbios 18:1. E neste momento, irmão, nós estamos se isolando. Por qual interesse? O interesse de Jesus, irmão, foi de glorificar a Deus como um isolamento dele.
de todas essas dificuldades que eu falei como exemplo na Bíblia, o único interesse foi de agradar a Deus. O interesse do seu isolamento é interesse egoísta, medroso, acovardado, sem fé. Eu não estou aqui dizendo que você tem que sair por aí com o peito aberto, eu não pego, Deus me protege. Não é isso. Deus quer que você seja sábio, saber lidar com a situação, enxergar a situação e saber lidar com ela. Nós não estamos isolados por causa de medo ou alguma coisa dessa forma, desses sentimentos humanos assim, que atrava, que o medo deixa você parado, paralisado. Jesus não teve medo. Aqueles homens e mulheres lá atrás não tiveram medo. Que o único interesse deles, de Jesus e os demais, que está narrado na Bíblia, foi o interesse do Pai, de agradar a Deus, irmão. Como Jesus fez no Getsemane, porque Jesus é o nosso maior exemplo. Se isolou, se travou, pediu para estar orando junto, vamos orar junto, para que a vontade do Pai venha prevalecer na minha vida e na sua vida. Irmão, a palavra de Deus fala que nós temos que entrar no nosso quarto, entrar em secreto com Deus e orar, falar com Ele. E Deus separou o povo dele hoje, dentro das casas, por algum motivo, irmão. E o motivo nada mais é do que esse. Estarmos orando, clamando um pelo outro, ajudando um ao outro, buscando a face de Deus para que nenhum mal venha estar chegando na nossa casa. Casa. Eu sou o templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Que nenhum mal venha estar chegando até aqui. Porque nós somos lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Moisés foi orientado por Deus que passasse o sangue no umbral da casa, na porta, para que o anjo da morte, quando passasse, olhasse: opa, essa casa eu não posso entrar. Essa casa não tem poder para entrar ali dentro, porque ali dentro tem homens e mulheres que estão orando e clamando em secreto com o Senhor. Está protegido pelo sangue do Cordeiro. Hoje nós somos protegidos pela proteção perfeita que se chama Jesus Cristo, o sangue dele poderoso, que morreu naquela cruz e derramou o sangue dele ao nosso favor. Então, irmão, nós temos que meditar e pensar em tudo o que está acontecendo em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu amado. Peço perdão pelo vídeo longo. Paz seja convosco, meus amados.